Olá, viajantes! Sejam bem-vindos à Viagem ao Desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O Pacto que Salvou a Minha Mãe. Essa história foi compartilhada por Roberto. Quando recebi a notícia da morte de meu tio Pedro, senti uma estranha inquietação, não porque fosse especialmente próximo dele, mas porque sabia que teria que enfrentar um lugar sombrio e sinistro, a casa do meu tio. A tarde cinzenta e chuvosa coincide perfeitamente com o meu humor. Me aproximei do velho casarão que pertencia à família há muito tempo. O caminho até a casa era coberto de árvores retorcidas, que pareciam vigias sombrios. Cada passo que eu dava, o ar ficava mais pesado, como se o próprio ar estivesse impregnado de melancolia e muita dor. Ao chegar na casa, ela erguia-se imponente diante de mim, com suas janelas escuras e sua fachada coberta de umidade. O rangido da porta ao se abrir parecia um lamento, e o cheiro velho de madeira podre invadiu meus sentidos. Cruzei cautelosamente a soleira. O interior estava mergulhado em uma escuridão opressiva, como se as sombras estivessem te espreitando em cada canto. Um frio gelado me envolveu, me fazendo tremer e me aconchegar mais no meu abrigo. Havia algumas pessoas se protegendo. Estavam cochilando, talvez em um momento de tristeza e dor, algo que o tio não merecia. Em vida, eu sabia que ele era um homem muito mesquinho e ambicioso, mas ainda assim, reunia várias pessoas na sala principal, que era iluminada pelas luzes das velas com cortinas empoeiradas e pinturas que lembraram de uma vida que há muito havia deixado de existir. Quando finalmente cheguei ao salão onde jazia o corpo de meu tio, a atmosfera tornou-se ainda mais densa, como se o próprio peso da morte tivesse se instalado ali. O salão estava impregnado de dor penetrante, que era ressaltado pelo aroma das flores da coroa, assim como os arranjos cegavam o local. Tudo girava em torno do caixão, com espectros perturbadores. Esse último me assustou muito. Minhas mãos tremiam ao me aproximar do corpo inerte do meu tio. Eu não pude evitar sentir que algo mais estava presente naquele salão. Algo sombrio e maligno, que se escondia nas sombras. Com o coração batendo forte, corri para me despedir e sair daquele lugar maldito. Mas mesmo quando saí da sala onde o velavam, senti uma parte daquela escuridão se agarrando a mim, me deixando com uma sensação de desconforto que não conseguia me livrar. Eram as horas mais escuras da noite, quando uma batida suave soou na porta da casa do meu tio. O som me tirou da letargia, forçando-me a levantar a vista, procurando cautelosamente na escuridão por algum sinal de vida. Ao olhar para a entrada, me perguntando quem poderia estar batendo naquelas horas, na entrada, uma figura saiu das sombras como um espectro da noite. Era uma mulher, vestida completamente de negro, com um vestido longo que parecia absorver a luz ao redor. Seus cabelos eram escuros como a noite, e cascatas onduladas caíam sobre seus ombros e marcavam um rosto pálido e anguloso. Seus olhos profundos e penetrantes brilhavam com intensidade perturbadora na escuridão. Ela parecia conter duas sombras de tristeza que se refletiam em seus olhos. Sua boca estava pálida e mostrava uma careta triste e enigmática. Ao se aproximar, eu podia sentir, naquela hora, a escuridão que a cercava, como se ela estivesse envolta em um manto de sombras escuras. Cada passo que ela dava me deixava sem fôlego. Tive a estranha sensação de que ela não era apenas uma simples visitante no funeral do meu tio, mas sim algo mais escuro, algo que tinha sido arrastado das profundezas do tempo para estar lá naquela noite, de mãos dadas com essa mulher sinistra. Me assustou só de vê-la ali. Com um aceno de cabeça, a mulher de preto passou por mim e se dirigiu para o salão onde estava o corpo do meu tio. A sua presença encheu a casa com uma energia densa e carregada.
transformando a atmosfera de uma forma que não consegui explicar. A tensão na sala aumentou quando a mulher de preto se apresentou como esposa do meu falecido tio. Ela tirou uma sacola que continha alguns objetos estranhos e horríveis, que colocou sobre o caixão e disse que em vida ele havia sido um dos maiores mestres, e colocou uma horrenda caveira esculpida que passou por todo o caixão. Quando quis abri-lo para colocar todas aquelas coisas que supostamente pertenciam ao tio, meus olhos se arregalaram de descrença, enquanto eu observava a cena sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas antes que eu pudesse processar totalmente a situação, minha mãe explodiu em uma explosão de fúria. Você não é a esposa dele, ela exclamou com a voz trêmula, mas cheia de determinação. Você é uma bruxa que não tem o direito de estar aqui. A mulher simplesmente sorriu com um cinismo arrepiante, como se ela estivesse acostumada com tais acusações. Oh, querida, ela disse com alegria, suas palavras não me afetam. Se você não quer sofrer as consequências, será sensato permitir que eu me despeça de meu amado. A já estranha situação ficou ainda mais carregada, enquanto minha mãe a empurrava em direção à porta, rejeitando sua exigência com determinação. A mulher resistiu calmamente, mas seu olhar ficou frio e cheio de ódio profundo, que causou arrepios em todo o meu ser. Antes de partir, ela fez uma ameaça sombria à minha mãe. Então ela desapareceu na escuridão da noite, deixando para trás um rastro de angústia inquieta. Paralisada e oprimida pela intensidade do momento, mas também pela escuridão da casa, desde a sua chegada, a sensação de desconforto persistiu por muito tempo depois de sua partida, deixando-me com a angustiante certeza de que algo muito ruim havia sido desencadeado naquela noite, algo que não podíamos deixar escapar ou partir facilmente. Os dias seguintes ao funeral foram como um pesadelo sem fim. A tensão na casa cresceu, igualmente os problemas. Cada vez que eu olhava para minha mãe, via como aquelas doenças foram aparecendo e consumindo-a lentamente. Ela foi ficando cada vez mais fraca, tanto física quanto mentalmente. Seu rosto era o reflexo do tormento interior que lhe acometia desde a chegada daquela mulher misteriosa. Com o passar dos dias, também comecei a sentir sintomas de desconfortos. Não eram tão graves quanto os da minha mãe, mas a ansiedade e o medo me assediavam constantemente, me deixando exausta e paranoica. As suspeitas começaram a florescer em minha mente, mas sobretudo pelo que aquela mulher fez para causar tantos danos. Não entendi como ela conseguiu se infiltrar em nossas vidas e de forma tão sombria e perturbadora. Começamos a tecer teorias sobre seus motivos e ações. Convencidos de que sua presença havia desencadeado uma série de acontecimentos infelizes, minha mãe e meus irmãos também não podiam acreditar nas coisas que estavam acontecendo, mas certamente tudo girava em torno da pessoa no funeral. Desesperada para encontrar a solução, recorremos às senhoras que se dedicavam às limpezas esotéricas, em busca de ajuda. Mas mesmo elas pareciam incapazes de enfrentar o mal que invadiu nossa casa. Todos concordaram que era um trabalho negro, cheio de inveja e maldade, mas nenhum deles teve a capacidade de erradicá-lo completamente. Uma dessas mulheres sugeriu algo ainda mais perturbador: buscar ajuda com uma bruxa que tinha pactos com ele. A ideia me fez estremecer de terror. Estávamos realmente dispostos a recorrer a forças tão sombrias e perigosas para salvar minha mãe? Um abismo de incerteza e perigos que não conhecíamos e que não sabíamos se poderíamos voltar. Mas confrontados com a realidade devastadora da doença da minha mãe, estávamos dispostos a arriscar tudo em busca de uma solução, mesmo que fosse um pacto com a mesma escuridão que nos perseguia. Apesar dos avisos,
e do medo que nos dominava, meu irmão e eu decidimos procurar ajuda de uma senhora curandeira que nos recomendaram. A saúde de nossa mãe estava piorando e seu sofrimento nos impulsionava a fazer todo o possível para encontrar uma solução, por mais escuro que fosse. E assim, percorremos por um longo caminho em direção a um bairro esquecido, de pobreza extrema, e parece que foi esquecido por Deus. Depois de muito perguntar, chegamos à casa dessa senhora. Uma construção muito antiga e deteriorada de tijolos e telhas, com janelas coladas e uma porta de madeira desgastada que parecia que ia cair assim que retirou um fio de arame que a prendia. O ar ao redor de sua casa era muito frio e denso, criando uma atmosfera que era incômoda, e ainda mais por causa daquelas figuras de morte que enchiam o local. Um aroma penetrante de incenso e ervas preenchia o ambiente, envolvendo-se numa névoa aromática que parecia nos transportar para outro mundo. E ali no centro da sala estava a senhora, sua presença imponente, com olhos penetrantes que pareciam ver além da pele e de seus medos. Ela fumava alguma coisa e um sorriso enigmático que sugeria que ela já conhecia o caso, porque estava vestida com túnica escura e adornada com colares de contas e amuletos, e irradiava uma energia poderosa e misteriosa que enchia a sala com sua presença. Suas mãos ásperas, adornadas com anéis brilhantes, pareciam capazes de conjurar magia e ler o futuro com o baralho de cartas que ela imediatamente começou a embaralhar. Nos recebeu com uma inclinação de cabeça e um gesto sério, como se pudesse sentir a gravidade da nossa situação. Adentramos, sem saber de fato se estávamos fazendo o correto, buscando sua ajuda. A revelação da feiticeira abalou os alicerces de meu ser, com uma força que mal consegui suportar ao ouvir suas palavras. Senti como o frio e o medo me invadiram, e cada pensamento e emoção me deixaram em estado de choque paralisante. De acordo com as cartas, uma entidade sombria estava afetando minha mãe, e uma mulher de coração negro havia envenenado minha família com um trabalho de enterro, uma bruxaria de cemitério, muito poderosa, que poucos conheciam e que havia feito todo o possível para destruir minha mãe com essas artes negras. E estava conseguindo. Havia utilizado um cemitério com a energia muito densa como seu local de poder. Nessa terra já tem enterrados vários membros de nossa família, com minha mãe encabeçando o topo da lista. O mal que nos consumiu estava tão profundamente enraizado em nossas almas que não havia mais salvação possível, a menos que recorramos a uma força igualmente obscura e maligna. Esta mulher nos falou sobre um ser chamado o Shivo. É uma entidade poderosa com cabeça de cabra. Ela é temível e reside nos abismos da desolação, como ela os chamava. Era uma entidade que muitas bruxas buscavam para obter poder e conhecimento. Segundo ela, somente através de um conjuro desse ser sombrio poderíamos ter esperança de libertar minha mãe do mal que a consumia. Foi uma solução aberrante, uma escolha entre o desespero e a loucura. Mas naquele momento em que me lembrei do sofrimento nos olhos de minha mãe, não havia nenhuma moralidade. Concordamos em seguir as instruções da senhora curandeira. Não tínhamos intenção de nos vingar da mulher de preto, ou mesmo culpá-la pelo que havia acontecido. Nosso único desejo foi a saúde e o bem-estar da minha mãe, mesmo que isso significasse mergulhar na destruição. Com o coração cheio de medo e determinação, seguimos para o cemitério. Seguindo as instruções daquela mulher, lembro-me que a noite envolveu o local com um manto de escuridão, muito tenso, que não permitiu que as lâmpadas se acendessem. O guarda do cemitério deixou-se subornar por uma garrafa de bebida barata e alguns pesos. Parecia que não era a primeira vez que ele deixava pessoas entrar às 10 horas para fazer bruxaria entre os túmulos.
Sem escolha, tínhamos que tentar. O vento soprava, levantando poeira e movendo as árvores, formando sombras e formas macabras que nos faziam estremecer a cada passo. Ficamos naquele lugar sombrio. Quando chegamos ao local que ela indicou para nós, o ritual de invocação começou seguindo as instruções da senhora. Enterramos o preparado e os ossos que ela nos deu, enquanto recitava palavras que quebravam a quietude da noite como um eco numa outra realidade. A atmosfera estava carregada de uma energia sobrenatural, como se o próprio ar estivesse impregnado da presença de uma força antiga e poderosa. O medo cresceu em nossos corações, enquanto esperávamos e observávamos como tudo ao nosso redor mudava. Era uma energia tão ruim que nos fazia sentir enjoados, e então, no silêncio, uma presença começou a surgir, manifestando-se diante de nós. Uma sensação de desconforto nos invadiu, enquanto observava as sombras ganharem vida e se contorcendo em formas monstruosas que dançavam na escuridão. Foi então que ouvi que era uma criatura de pesadelo, com a aparência de uma cabra preta de olhos vermelhos que brilhavam com uma luz maligna. Seu pelo era tão escuro quanto a própria noite, e seus chifres retorcidos erguiam-se em direção ao céu. A criatura rugiu com um barulho que gelava o sangue e emanava uma presença tão sombria e ameaçadora que senti que minha sanidade estava à beira do abismo. Nos olhava com olhos que parecia penetrar nas profundezas da nossa alma, como se pudesse ver todos os medos e segredos mais sombrios. Apesar do horror que sentíamos, sabíamos que não poderíamos voltar atrás. E com o coração na garganta, continuamos o ritual, rezando com intensidade desesperada, enquanto a criatura nos observava com um olhar ardendo de ódio e malícia. E então, num piscar de olhos, a entidade desapareceu na noite, deixando-nos com a sensação de que sabíamos que havíamos invocado algo proibido. Ficamos ali tremendo na escuridão, nos perguntando se havíamos feito a coisa certa, ou se havíamos liberado forças que não conseguiríamos controlar. Ao voltar para casa, após o ritual, encontramos um milagre que mal podíamos acreditar. Nossa mãe estava andando firmemente. Seu rosto havia recuperado a cor e seu olhar estava cheio de vida mais uma vez. Meu irmão e eu nos entreolhamos chocados com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Havíamos tomado uma ação desesperada. Havíamos mergulhado no desconhecido, mas no final parecia que valeu a pena. Com o passar do tempo, a saúde da minha mãe continuou a melhorar e nunca mais tivemos notícias da esposa do meu tio. Parecia que ela havia desaparecido na escuridão da noite, levando consigo seus segredos e toda a maldade que ela tinha trazido. Apesar do alívio momentâneo, uma sombra de preocupação persiste em minha mente. Todas as noites sou atormentada pela incerteza do que espera o futuro. E sei que um dia aquele ser virá cobrar a dívida que havíamos contraído, que havíamos alterado o equilíbrio do universo, de uma forma que definitivamente não poderíamos entender completamente. E com o passar do tempo, o sentimento de desconforto cresce, como uma sombra que prolonga nossas vidas, lembrando-nos que sempre haverá um preço a pagar por desafiarmos as forças das trevas que habitam nas profundezas do mundo. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem um relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.